que teria a ver a ansiedade com terapia holística, com terapia integrativa, e quem sou eu para estar falando sobre esse assunto? Hoje eu vim contar para você aqui a minha história com a terapia integrativa holística e a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizado. Você pode até estar pensando que é uma terapeuta falando da ansiedade. Não, hoje eu vim com outro contexto aqui para você. Eu vim falar da pessoa que um dia foi muito ansiosa, que sofreu por mais de 10 anos de um transtorno de ansiedade generalizado e hoje é uma terapeuta integrativa. Então eu vou contar um pouco da minha história, que eu quero que você que está aí do outro lado, você que tem ansiedade, você que tem transtorno de ansiedade, depressão, essas doenças da mente, para que você saiba que há saída, há possibilidade de melhora nisso tudo. Você vai entender bem como isso tudo trabalha-se muito bem junto. Por volta de 2003, 2004, eu desenvolvi ansiedade. Só que naquela época, muito menina, né? Eu nunca dei atenção às coisas que estavam acontecendo e sendo sinalizadas na minha vida. Um dia, ao invés de passar um rímel no olho, eu peguei na bolsa, passei na boca e fui eu abastecer o carro. Quando eu cheguei para abastecer o carro, é óbvio que, lógico, quando o frentista abriu lá, né, a porta, me viu uniformizada e me viu com a boca preta, é lógico que ele começou a rir. E eu não vi. Eu só fui ter a percepção quando eu baixei o espelho e vi, né, que eu tinha passado rímel, só que era aquele rímel à prova d'água, como é que tira? E eu achava graça. Então as coisas foram acontecendo uma atrás da outra. Depois começou a vir para o corpo. Quando as coisas estavam só nas coisas engraçadas que eu estava fazendo, né? Engraçadas, que já estava totalmente fora do contexto. Hoje eu tenho muita noção disso. Mas na época eu estive no médico, ele me passou uma dosagenzinha bem leve para um ansiolítico e eu comecei a tomar, mas eu tomava quando eu queria. Eu fazia o tratamento da forma que eu queria. Então começava a dar com a melhora, esquecia e eu ia viver minha vida totalmente desregrada da época como eu vivia. Só que as coisas foram piorando e eu desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizada. Como é que isso começou a se apresentar para mim? Eu comecei a ter dores físicas e apresentar sintomas de doenças que o meu corpo físico, quando eu ia fazer um exame, eles não existiam. Então, eu tive formigamento no braço, tive a impressão de estar infartando e não estava. Eu tive crises de labirintite quando eu ia fazer o exame para ver em que grau que estava a labirintite. Não tinha nada lá diagnosticado como labirintite, tinha sido crises isoladas, fora tantas outras situações, lapsos de memórias absurdos. Então, quando eu cheguei a esse primeiro ponto de extremo, né, porque eu vou te falar que eu tive vários pontos aí, eu tive um extremo mesmo, o que aconteceu? Voltei ao médico, comecei a fazer o tratamento, só que lembra aquela dosagenzinha que eu tomava? Agora já não era mais uma dosagenzinha, já era uma medicação mais forte. E aquela medicação na época eu contestava tanto em tomar porque ela tirava meu brilho, ela tirava minha felicidade, eu me sentia meio que um robô, meio engessado naquilo, então eu tentava burlar a situação, mas toda vez que eu burlava a situação, vinha ali uma doença nova, né? Alguma coisa ali sinalizando que eu estava tendo uma crise, até eu ter de fato uma crise, foi crise de pânico. Eu comecei a apresentar crise de pânico, na época teve um fator também que piorou, tá? O meu quadro. Isso começou em 2003, em 2005 a minha mãe veio a falecer e isso só piorou muito, porque quando a minha mãe faleceu, eu comecei a ter crise de pânico. Então, crises assim absurdas, muito severas, que eu precisei entrar com mais uma medicação para conter isso e com o tempo as coisas foram só piorando, porque, por exemplo, eu já não andava mais em elevador, porque claustrofobia pegava de jeito. E eu entrava, por exemplo, num metrô, numa estação, eu tinha que fechar os olhos e descer na seguinte, porque eu não conseguia ficar ali dentro. Uma das situações mais intensas que eu tive foi passar mal dentro de um voo. Então imagine, você dentro de um avião, você querer descer. Então foi a partir daí que eu comecei a ver que, olha, as coisas não estão nada bem. Nada bem. E a vida continuou, eu continuei fazendo meus tratamentos, começava a melhorar, eu largava, né? E assim eu fui vindo, até que um dia casei. E as coisas, quando se casa, as coisas vão ficando um pouco diferenciadas na nossa vida, né? Nem sempre tudo são tão flores, foram momentos maravilhosos, mas que, lógico, ali sempre tinha alguma coisa que eu precisava culpar alguém do meu vazio, da minha falta de vida, da minha brincadeira com a vida, inclusive. Só que
No meio do caminho, engravidei. Depois que você engravida, você tem um filho, você entende que, nossa, agora os problemas estão todos resolvidos, só que não, eles melhoram? Não, pioram muito, porque ali é uma pessoinha que está dependendo de você. Eu estava me sentindo bem fragilizada na vida, mas eu simplesmente não queria ver. Então, quando a minha filha nasceu e eu tive que lidar com aquela situação de estar ali com a minha filha, de não ter a minha mãe por perto para me auxiliar, eu me sentia no fundo do poço e no buraco. E agora, elevando mais, lembra que eu falei os degrauzinhos que eu ia seguindo ali, da frustração? Essa foi uma das minhas maiores frustrações. Eu pensar que, como que eu ia criar uma criança se eu não sabia nem mesmo me cuidar? E muitas vezes, diante de momentos bem extremos, eu pensei em sair daquele mundo ali, porque eu falei, eu não dou conta. Então, mais uma vez eu me retirei da vida e me anulei. E aumentei a dosagem. Então, digamos que eu passei por mais ou menos uns 5, 6 fármacos. 6 medicações ansiolíticas nos seus níveis extremos. Então, se uma medicação maior, a gramatura dela era 150, era lá que eu ia parar. 250, 200, e assim eu fui indo com todos. Chegou num tempo que eu estava tomando 3, 4 medicações e mesmo assim eu não me sentia bem, eu me sentia mal, eu me sentia vazia, eu me sentia tão frustrada, tão fora do mundo, que eu falei, gente, não tem mais por que eu estar aqui. Só que com o tempo a gente vê que ou a gente se volta para si, ou as coisas começam a entortar bastante. E digamos que eu preferi com que deixasse entortar mais um pouco. Então eu tomava muitas medicações, eu já estava apática. Aí realmente eu não tinha vontade de falar, eu não tinha vontade de sorrir, eu não tinha vontade mais de nada disso, eu não me olhava mais no espelho, eu totalmente deprimida e ali criando a filha e tentando fazer um tipo. E esse é um ponto que você que passa por esse tipo de situação, não entre nele. Seja você, grite para o mundo e fale que você tem dor. Mas não, na época eu tinha colegas próximas, tinha amigas próximas inclusive, né, em Brasília, e tenho amigas queridas por lá até hoje, mas para elas eu estava sempre rindo, brincando, leila expansiva. E quando eu estava sozinha, eu estava num buraco. E era no chuveiro onde eu me encontrava, porque ali eu ajudava a água a descer, né? Chorava horrores, sabe? E aquilo ali era tão complicado. E é lógico que eu comecei a ter problemas no meu relacionamento, foi onde eu acabei me divorciando. Depois, né, de um tempo, me divorciei. E lógico que eu colocava muitas culpas nele. E nossa, o meu ex-marido é uma pessoa maravilhosa, a qual me dou bem, inclusive, até hoje. Mas a culpa não era dele, era minha. Estava em mim essa situação. Então, o que eu preferi? Colocar novamente a Leila de lado e dar atenção somente àquela pessoa que era mãe. Então, eu fui ser mãe. Acabou. Não tinha esposa, não tinha mais nada. Eu era mãe. E ali eu fiquei focada. Precisei sair de Brasília na época, vim para São José dos Campos, onde eu atualmente moro. E aqui em São José dos Campos eu pude cuidar da minha filha. Aqui em São José dos Campos, quando eu pedi o divórcio, assim que eu pisei em São José dos Campos, porque seria só eu e ela. E essa foi a minha decisão. Quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha, eu falei, agora tá resolvido, agora vai ser eu e ele, a gente vai resolver. E não foi assim. Porque imagine você sozinha com uma criança numa cidade estranha, onde ninguém te conhece, sem casa, sem nada. E foi exatamente o que eu fiz. Mas no final das contas, a minha decisão era certa. Eu já não queria mais estar realmente num relacionamento. E eu precisava voltar para mim. Eu precisava cuidar de mim. E cuidar também da minha filha, que na época estava com 3 anos e meio, 4 anos de idade. Eu precisava ser forte. Então, o que eu fiz? Eu peguei um psicólogo para ela, uma psicóloga para mim e uma psicóloga na época para o meu ex-marido, que não aceitou, óbvio. E entrei com o meu divórcio. E assim a gente tentou ir lidando e foi muito bom, porque ela conseguiu ter um acompanhamento e eu também, porque era na psicóloga onde eu extravasava todas as minhas dores, porque em casa eu tinha que ainda ser a mulher perfeita e forte, que eu sempre demonstrei para mim e para todo mundo que me observava. E isso é um grande erro, repito, não faça isso, não se flagele a esse ponto. E nesta situação, é claro que eu comecei a ter problema onde? No trabalho, na minha válvula de escape.
Porque para mim todas as pessoas eram monstros, todas as pessoas eram culpadas pela minha dor. Eu era coitadinha, eu era vítima de tudo que eu estava passando. Então tudo intensificou muito, foi quando eu tive um burnout. Então eu tinha transtorno de ansiedade e o burnout se apresentou. Chegou ao ponto de eu não conseguir mais entrar dentro do trabalho onde eu ia, de passar por uma crise de pânico tão intensa, de cair dura no local de trabalho. Então foram coisas extremas que foram acontecendo e que hoje eu tenho a percepção que se eu tivesse por um momento parado para dar atenção ao que a Leila estava sentindo lá no fundo e de verdade colocar para fora, pedir socorro e pedir ajuda e deixar assim as pessoas verem, teria sido bem diferente. Mas eu não quis fazer dessa forma, cheguei no burnout, até que chegou um fatídico dia que, diante de uma situação que eu tive no trabalho, explodi, né, emocionalmente falando, eu tive um pico de pressão, de hipertensão absurda. A minha pressão, que normalmente é 9/6, né, 10/6, ela é bem baixinha, ela dobrou. Ela foi lá para 18 por alguma coisa. E eu desmaiei. E nesta de desmaiar, eu desmaiei na rua e fui encontrada, largada na rua. Fui levada para um hospital. Eu passei a tarde inteira. E nisso de passar a tarde inteira, foi quando começou tudo da forma ao que eu estava fazendo com a minha vida. Foi naquele momento, conversando com o médico, quando ele falou: Dona Leila, ou a senhora volta de onde a senhora chegou, ou a senhora não vai ver a sua filha crescer. Foi quando eu comecei a acordar para o que eu estava fazendo. Foi daí que eu peguei e comecei a levar novamente o tratamento, pela milésima vez, só que dessa vez seriamente falando. Porque até hoje eu me recordo dos olhos da minha filha, me olhando no dia naquele fatídico dia, quando ela me viu, e não foi agradável o que eu enxerguei naqueles olhos preocupados. Foi daí que eu tive a percepção de que eu precisava realmente dar importância à minha vida, dar importância ao que eu estava fazendo com a minha vida. E daí para frente as coisas começaram a fluir. Foram fáceis? Não foram. Precisei de ajuda? Precisei. Só que teve uma situação que me ajudou muito a sair, que é isso que eu quero falar com você aqui. Teve uma situação que aconteceu que foi bem interessante de eu colocar a terapia integrativa junto. Na realidade não foi bem eu que coloquei. Eu passei por um tratamento, dentre tantas uma das coisas que eu fui tentando, então eu recebi uma aplicação de Reiki. E gente, foi a coisa mais magnífica que aconteceu. Porque pela primeira vez em mais de 10 anos eu consegui sentir meu corpo vivo de verdade. Eu senti a energia novamente do meu corpo, um assunto que eu sempre gostei tanto, mas eu nunca tinha de fato colocado em prática na minha vida. Sempre estudei muito. Estudar é uma coisa, colocar em prática é outra, e a gente sabe disso. Então quando eu coloquei o Reiki na minha vida, eu comecei a sentir uma melhora exponencial, tanto na medicação, como foi fazendo depois, né, demorou 1 ano e meio mais ou menos, começar a fazer um desmame e as coisas começaram a acontecer, e quando eu coloquei a acupuntura, então nem se fala. Então eu passei a fazer junto com o tratamento fármaco ali, com os ansiolíticos, com antidepressivos, eu coloquei o Reiki e a auriculoterapia e a acupuntura. Foram processos, né, da terapia integrativa, da terapia holística, que fazem com que o nosso corpo ele comece a organizar a energia do nosso corpo em si, a desdar aqueles nós energéticos que a gente coloca com as dores, com as nossas emoções, em tudo que está aqui impregnado. E foi o que me ajudou. E nesse contexto, mais ou menos depois que comecei os tratamentos alternativos junto com a medicação, lembro que não foi sozinho, tá? Não abandonei dessa vez a medicação e fiquei com alternativo de forma nenhuma. Eu juntei uma coisa na outra e foi ali que em praticamente 1 ano eu fiz o desmame de uma medicação e finalizei o tratamento. Agora, qual é a parte interessante disso tudo que eu quero deixar aqui bem registrado? Foi no momento que eu decidi, de fato, finalizar um tratamento. Foi no momento que eu decidi, de fato, sair daquele fundo do poço que eu me meti. E aqui eu tô abreviando muito exatamente o que aconteceu nesse longo de 10 anos, que você já pode imaginar quanta coisa ocorreu. Tô colocando aqui os fatos um pouco mais marcantes. Mas dali, quando eu pude ter a percepção de eu decido fazer um tratamento, começo a fazer um tratamento e coloco as terapias energéticas junto para fazer com que meu corpo se desenvolva para aquela, com que ele receba mesmo de fato aquele fármaco, com que ele faça a função dele, foi a parte interessante. Outras coisas que eu aliei no meu tratamento, além da terapia alternativa,
Comecei a dar mais atenção à minha alimentação, porque não tem como a gente querer um corpo físico saudável se a gente se encharca de fritura o tempo inteiro, se a gente não coloca alimentos vivos para dentro do corpo. E vivos, quando eu falo, não são de animais, tá? Vivos, quando eu falo, são alimentos vegetais, cheios de energia, vivos nos sentidos energéticos ali, estão te dando energia quando você consome, que são as verduras, legumes, frutas, etc. Esses alimentos, eles repõem a energia do nosso corpo. Eu fiz essas trocas, comecei a dar mais atenção a mim, fiz a terapia, passei pela psicóloga, passei pelo psiquiatra e fiz as minhas terapias alternativas, as minhas terapias integrativas e holísticas que eu amo. Foi daí que eu comecei a desenvolver todo um processo de cura interna. Foram as minhas emoções que eu comecei a lidar. Foram as minhas emoções, o que de fato, que eu parava e me perguntava, por que, Leila, você está assim? O que está te machucando tanto aí dentro que as coisas não estão indo, não estão fluindo? Foram essas descobertas que eu comecei a fazer, que de todos os cursos que eu comecei a praticar, porque quando eu lidei com o Reiki, eu pensei logo, eu falei, gente, eu quero aprender isso daí, se for possível. Aprendi e hoje, né, depois de tantos estudos, eu sou mestre Reiki. E o que eu quis com isso? Depois de tantas formações, eu tenho dezenas de formações na área da terapia integrativa e da holística. Foi pro meu entendimento, foi pro meu conhecimento, até que eu caí em canto de atender. Foi quando eu fiz um atendimento e eu nunca mais parei, porque hoje é o que me faz realmente feliz, é o que dá sentido à minha vida. Fazer atendimentos e auxiliar pessoas a não entrarem nesse quadro, ou pelo menos sair de onde estão, não ir tão fundo quanto eu fui, porque não é necessário. Então eu sei que precisa de força, a gente precisa de força para sinalizar que estamos doentes, sim, porque ainda existe um certo tabu com essa informação, ainda hoje em 2024 existe sim, existe essa situação de, nossa, como é que eu vou falar, né, que eu estou fazendo um atendimento, que eu estou pedindo uma ajuda a um psiquiatra, que eu estou indo para um médico da cabeça. Normalmente eu atendo somente à noite. E adivinha como que é a minha agenda? Porque ali não estão somente as pessoas que estão querendo cura, estão também aquelas pessoas que vêm para o meu consultório, que não querem falar para um chefe, que está fazendo um tratamento para ansiedade, porque a cabeça não está bem, porque a cabeça faz parte do corpo. A gente trata tanta coisa e por que não tratar a cabeça? Então é necessário ter essa percepção e se mostre. Fale com o marido, com o amigo, com os pais. Fale que você não está bem. Fale o quanto você se sente mal. Dor de quê? Eu não sei. Porque fatalmente vai ser essa a pergunta, né, que vão te fazer. Mas você está com dor de quê? Você vai falar, não sei. Mas você está sentindo dor? Está na hora de pedir ajuda. A quem deve te ajudar, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, na terapia integrativa. Enfim, peça ajuda. É um fardo muito pesado para se carregar sozinho. É um fardo muito difícil de você conseguir sair dele sozinho. E lembre-se sempre que medicações são para tratamento, não são para a vida toda. Que foi, lembrando aqui desse detalhe, foi quando um psiquiatra me falou que eu tomaria remédio para o resto da vida. Foi aí que veio a força lá de dentro de falar, não, eu não nasci tomando remédio, eu não vou morrer tomando remédio, não vou, eu quero vida, eu quero muita vida. Então eu precisei passar por tudo isso, ter essa doença e hoje sim, não tomo mais nenhum tipo de medicação, já está fazendo mais ou menos uns 6, 7 anos que eu parei todas as medicações, de fato hoje em dia eu já não tomo mais nenhuma medicação, porque eu já coloquei no meu coração, no meu entendimento, e eu tenho entendimento que o meu corpo físico, ele é capaz de produzir tudo o que eu preciso para que eu me sinta bem. Então é em último caso, mas se acontecer, eles estão aí para quê? Para tratar. Então é para isso, a medicação ela é para tratar, para você fazer um tratamento, para você se cuidar. Agora não precisa ser para a vida toda. Esse é um contexto que não sou contra a medicação, reafirmo, de forma nenhuma. Ela está aí, ela é necessária, ela é criação de Deus também, mas é para um tratamento, nunca como uma muleta para você se sentir bem. O que precisa é você olhar para dentro, olhar para si e ver ali lá no fundo o que de fato está te fazendo mal, o que de fato está te trazendo tristeza, e a partir daí você voltar a ter uma vida totalmente sua, só sua, cheia de alegria, cheia de felicidade.
Bom, eu espero ter contribuído com você de alguma forma nesse vídeo. Eu me senti na obrigação de vir aqui fazer esse vídeo e não só falar de tudo que eu vou continuar tratando aqui. Então, quando vocês virem eu falando ali da lei da vibração, energia e tudo mais, é porque a gente é exatamente isso. Não tem nada desconectado. É tudo uma coisa só. É tudo um conjunto. Então, se a gente cuida da energia do nosso corpo, a gente cuida da nossa vibração, a nossa saúde é mais íntegra, a nossa felicidade, a nossa alegria, enfim, a nossa energia, ela é mais elevada e o que é ali, ó, de coisas densas, né, doenças, pensamentos negativos, tristeza, isso fica aqui embaixo, então, olha, eles não te encontram, tá? Então, é esse fato que eu quero que você tenha na sua vida. Coloque dentro do seu coração a informação de que você pode, você quer, você é capaz e você é totalmente iluminada, você é totalmente iluminado, você, nossa, brilha, reluz. Cuide da sua fé, armazene todo o sentimento de amor que tem dentro do seu coração, que não tem como nada disso dar errado. Eu vou deixar aqui para você agora um beijo grande. Se você chegou até aqui, vou pedir para você se inscrever para a gente divulgar mais essas informações aqui pelo canal e a gente se vê no próximo vídeo.